Olá! Hoje nós iremos com conteúdo aí de língua portuguesa no nosso livro do Ler e Escrever, volume 2, tudo bem? A unidade é 3, nós iremos para a primeira atividade do nosso livro. Essa atividade se encontra na página 125. É a leitura da carta Querida Ellen. Vamos lá? Aqui nós temos aí atividades habituais, atividades de produção de texto. E fazendo a leitura, querido aluno, neste bloco de atividades habituais, você terá como desafio compreender uma carta física fictícia, sua finalidade, sua temática. Você realizará também sua leitura e trabalhará com a produção desse gênero, que é um gênero textual carta, certo? É um tipo de texto que circula na vida cotidiana. Seu professor ajudará você e seus colegas nessas atividades e apresentará ainda outras cartas. Bom trabalho! Atividade 1, leitura em duplas. Não terá leitura em duplas, né? Iremos fazer a nossa leitura aqui, à distância online, da carta Querida Ellen. 1. Leia a carta junto com seu colega. Então, vai ler agora junto com seu professor. Vamos lá? Aqui tem Point Hope, Alaska, 25 de maio de 2019. Querida amiga Ellen, quanta saudade sinto de você. Desde que cheguei aqui, tenho pensado muito em nós e em todas as nossas brincadeiras. Como você sabe, meus pais são pesquisadores e viemos passar uma temporada no Alasca, na cidade de Point Hope, uma das cidades mais remotas dos Estados Unidos. Neste tempo que aqui ficaremos, meus pais estudarão as condições de vida da comunidade nativa. Estamos vivendo de forma muito diferente. O frio aqui é avassalador. Nossa casa é aquecida e ainda assim sinto muito frio. Algumas vezes não posso brincar no quintal, pois está coberto com muita neve e também ainda não fiz novos amigos. Em outros dias em que não há tanta neve, consegui aprender a brincar com ela. É muito legal. Gostaria tanto que você estivesse aqui para me fazer companhia. Trouxe comigo alguns livros e gibis que estão sendo parte da minha diversão nos dias mais frios. Eles também me ajudam a diminuir as saudades. Você acredita que coisas básicas como pão e leite são entregues aqui pelo ar? E o combustível é trazido por barcos durante o verão, pois no inverno os rios ficam congelados. Estou escrevendo uma carta porque é a forma de nos comunicarmos. Aqui não temos banda larga e então falar como falávamos aí pelo aplicativo de mensagens é impossível. Vou ter que esperar alguns dias para ler sua resposta, infelizmente. Fiquei sabendo que, por causa do aquecimento global e do derretimento do gelo marinho, será possível conectarem as cidades a cabo de internet de alta velocidade. Tomara que isso aconteça logo, para nos comunicarmos mais rapidamente. Por enquanto, estou tirando muitas fotos para mostrar a você quando voltar. Escreva para mim. Fico por aqui aguardando sua cartinha. Um abraço, com muita saudade, de sua amiga, Camila. Então, aqui nós temos uma carta. Carta nada mais é do que um tipo de texto. É uma forma de você se comunicar com uma pessoa que está longe, né? E aí você não tem como ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem, né? Então, o que você vai fazer? Escrever uma carta e mandar por uma empresa que entrega essa carta. E aí vai demorar um tempo, porque o percurso pode ser longe para a empresa entregar essa carta. E até a pessoa receber e depois te mandar uma resposta. Então, carta é assim, tá bom? Para as pessoas se comunicarem, mas pessoas que estão a uma longa distância. Tudo bem? Nesse texto aqui, ou seja, nessa carta,
Nós temos toda uma estrutura que nós devemos seguir se a gente quiser escrever uma carta, tá bom? Por quê? Porque a carta ela se inicia da seguinte forma. Então, vamos analisar aqui em cima. Point Hope, Alaska, 25 de maio de 2019. Aqui nós temos local e data, que o local aqui está falando de Point Hope, uma cidade aí do estado da Alaska, né? Que é um dos 50 estados aí dos Estados Unidos, tá bom? É uma das cidades mais remotas, uma pequena ponta, na verdade, de cascalho na costa noroeste do Alasca, a quase 6.000 quilômetros aí da cidade de Nova York. E o mar congelado acerca essa cidade aí por 3 lados, deixando apenas um caminho não pavimentado para o continente. Então, percebe onde fica essa cidade, tá? Depois nós temos aqui, querida amiga Ellen, que ela se inicia com uma saudação, tá bom? E com o nome da pessoa, que no caso é o nome da destinatária, né? A quem ela está destinando, a quem ela está mandando a carta. Então, essa saudação já vem com o nome da pessoa, né? Do destinatário que ela está enviando. E depois, nós temos aqui o início da carta, o que a gente chama de introdução. Ela não já foi contando o que está acontecendo com ela. Primeiro, ela fez uma introdução, ela disse que está com saudade, o que ela faz, né? O que os pais foram fazer lá, o motivo que ela está lá, certo? Então, esse início aqui, a gente chama de introdução, tá bom? Depois vem toda a parte que ela conta, o que está acontecendo nessa nova rotina dela, tá bom? Que lá é muito frio, que ela não tem amigos, que quando tem muito gelo no quintal ela não pode brincar, quando tem pouco gelo ela se arrisca, né? Até brincando com gelo. Que o passatempo dela é ler alguns livros de gibis, que isso ele está usando para poder se divertir, né? Que ela não pode mandar mensagem para a amiga por conta da internet que não tem, né? E também conta uma novidade qual é a novidade? Que por conta do aquecimento global e do derretimento do gelo marinho, pode ser que eles instalem internet de alta velocidade lá. E assim elas podem, né, se comunicar a longa distância, certo? E aí a gente chama todo esse desenrolar aqui da conversa da Camila com a Ellen de corpo da carta, certo? Então, depois que ela contou tudo que ela queria contar, ela veio aqui e se despediu. Um abraço com muita saudade de sua amiga. Poderia ser um beijo, um cheiro. Então, a forma como a pessoa se despede de alguém, né? Dependendo da intimidade. Como é amiga, é uma forma informal, é uma espécie informal, né, dela se despedir. O que a gente chama de despedida. E depois ela escreve o nome dela, o que a gente chama aqui de assinatura. Tudo bem? Então, essa é a nossa carta, analisamos a nossa carta. Só que é o seguinte, a cartinha, ela retrata uma situação real do que está acontecendo, né? E como lá no exercício pede para a gente entender um pouco desse assunto que ela contou, então a gente vai começar por aquecimento global. Gente, você sabe o que significa aquecimento global? Então, antes disso, a gente precisa compreender o conceito de efeito estufa. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Aqui o planeta Terra e aqui a forma como acontece aí o efeito estufa. O que acontece? Os raios solares vêm para a Terra, tá vendo? Então, esses aqui, ó, isso daqui é uma camada de gases que a gente chama de gases estufa, que é o CO2. Esses gases, ele retém esse calor e parte desse calor é dissipado. Então, ela retém uma parte e manda a outra parte de novo para a atmosfera, certo? Mas por que retém? Retém para que haja uma temperatura ideal aqui, o desenvolvimento dos seres vivos na Terra. Tudo bem? Mas nós precisamos de uma camada ideal,
né? Ela não pode ser nem fina e também não pode ser muito grossa, ela não pode ser aqui uma camada muito extensa, porque se ela aumentar demais, então ela vai reter muito calor. Então, na medida que ela retém muito calor, ela aquece o nosso planeta, o que a gente chama de aquecimento global. Coloquei um GIF aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Tá vendo? Olha, a camada, ela vai aumentando, certo? E quem são os responsáveis por isso? Nós, seres humanos. Então, nós temos que mudar muita atitude para que isso não aconteça. Tudo bem? Agora, nós iremos aqui para a nossa questão. Questão 2. Registrem as respostas no quadro a seguir. Então, lá no nosso textinho, quem escreveu a carta? Qual foi a assinatura que nós vimos lá embaixo? Então, foi da Camila. Para quem? Quando ela colocou lá em cima da carta, sua querida amiga Ellen. Então, ela mandou para Ellen. Para que servem textos como esse? Gente, para que serve uma carta? Serve para manter contato aí com pessoas que estão distantes, certo? Então, se algum parente seu for morar no lugar distante, em que não tem internet, nem linha telefônica, é necessário que você escreva uma carta para saber como essa pessoa está. Tudo bem? Depois vem aqui, qual é o assunto do texto? Nós falamos, né? Então, contar como era a nova rotina da sua família num lugar tão gelado e que seus pais estavam a trabalho, certo? Professora, eu não coloquei assim, eu coloquei de um outro jeito. Tá na carta? Ela fala sobre isso? Faz parte do assunto? Perfeito, tá bom? Você tem liberdade para escrever aí a sua resposta com as suas palavras, sem problema algum, tá bom? Mas tem que estar lá no corpo do texto, tá? Por que as pessoas do texto não conversam por aplicativos de mensagens? Então, ela explicou que lá não tinha o quê? Internet, né? Que é necessário ter internet para que você possa usar o aplicativo. Depois tem aqui, a autora do texto relata alguns sentimentos. Quais podemos identificar? É o seguinte, toda vez que a gente vai fazer uma atividade, eu peço que vocês parem o vídeo, respondam a atividade que foi falada no início e depois vocês vêm e corrige, certo? Mas assim, precisa ter as mesmas palavras que eu colocar? Não, tudo bem? Então você pode colocar aí os sentimentos que ela expressou na carta, tá bom? O que eu coloco aqui é como sugestão. Então eu coloco aqui saudade das brincadeiras com a amiga, não ter feito novos amigos, tudo bem? E depois vem aqui, que novidade é anunciada no texto? Qual foi a novidade, gente? Que devido ao aquecimento global, poderia ser feita a instalação de cabos de internet, não é isso? Então, olha só, que devido ao aquecimento global e derretimento do gelo, poderá ser colocado cabos de internet de alta velocidade. E daí ela poderia se comunicar com a amiga por aplicativo de mensagem, tá? Depois nós temos, quando lemos que o aquecimento global e o derretimento do gelo marinho podem trazer a possibilidade de instalação de cabos de internet, isso foi visto como uma vantagem. Olha só, para eles lá, surgiu como uma vantagem essa questão aí da comunicação com pessoas que estão longe da cidade lá. Porém, existe um problema muito sério. Se está acontecendo o derretimento do gelo, é porque está acontecendo o aquecimento global, né? E existe uma pesquisa da Universidade de Zurique que mencionou que o derretimento das geleiras acelerou nas últimas 3 décadas. E essa perda de gelo já alcança 335 milhões de toneladas anuais, o que corresponde a 30% do ritmo atual do aumento aí do nível oceânico. Isso aí é muito preocupante. Então, ele pergunta aqui, será que isso também traz benefícios para a vida do planeta? Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês que quando
ocorre o derretimento do gelo marinho, o que pode acontecer? Olha só, olha o derretimento do gelo. O que pode acontecer? Aumento do nível do mar. Então, na medida que o mar ele vai aumentando o seu nível, pode invadir as cidades. O que mais? E impacto sobre o clima. O derretimento das geleiras nos polos está desacelerando as correntes oceânicas, um fenômeno relacionado com a alteração da climatologia mundial e a sucessão de episódios meteorológicos cada vez mais extremos em todo o globo. E o que pode acontecer também? Olha só, o desaparecimento, de espécies, porque o derretimento das geleiras também provoca a extinção de numerosas espécies, pois é o habitat natural de vários animais terrestres e aquáticos. E, consequentemente, gente, também menos água doce. Porque o desaparecimento das geleiras significa menos água para o consumo da população. E também menos capacidade de gerar energia elétrica e menos disponibilidade para a rega. Então, deu para vocês entenderem quantas coisas podem acontecer com o aquecimento global e o derretimento das geleiras? Então, vamos escrever aí. Aumento do nível do mar, impacto sobre o clima, desaparecimento de espécies e menos água doce, o que é a água que nós usamos para tomar, certo? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido, a nossa atividade de hoje, compreendido o gênero que trabalhamos, que é a carta, e os assuntos que foram trabalhados dentro dessa carta. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Se inscreva no canal para todas as aulinhas aí do Ler e Escrever e até a próxima. Tchau!